Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Marvel. Eu sou o Tecnomago. Capítulo 41. A visão da figura fortemente blindada em meio a eles, seu rosto agora revelado como o mesmo jovem do laboratório, provocou uma nova onda de choque entre os sobreviventes reunidos. Partículas de poeira dançavam no rescaldo da batalha, e o cheiro acre da pólvora pairava pesado no ar. Gil Valentine foi a primeira a quebrar o silêncio atônito, com a pistola ainda em posição de pronto para atirar. Um antídoto para esse vírus, disse ela, continuando seu raciocínio como se o tiroteio tivesse sido apenas uma pequena interrupção. Será que ele existe mesmo? Sim. A resposta de Ward foi imediata, sua armadura se reformando perfeitamente para ocultar suas feições mais uma vez. Mas o soro é difícil de sintetizar, e a quantidade é infinitesimalmente pequena. Os olhos vidrados de dor de Carlos Oliveira brilharam subitamente com uma esperança renovada. Ele encarou a figura blindada como um náufrago que vislumbra uma jangada salva-vidas. A infecção se espalhava por seu corpo, mas ali, estava a salvação. Antes que alguém pudesse fazer outra pergunta, Ward levantou a mão, sua atenção desviada para outro lugar. O toque suave de uma chamada recebida ecoou pelo alto-falante externo de seu capacete, seguido pela voz ansiosa do Dr. Ashore crepitando em meio à estática. Morey, você a encontrou? Você viu minha filha? Claro, respondeu Ward com sua calma característica. Ele se virou para Angela, inclinando delicadamente o capacete para que o dispositivo de comunicação ficasse mais perto de seu corpo franzino. Venha conversar com seu pai. Papai? A voz de Angela era clara e forte, cortando a tensão como uma lâmina. Estou bem. Graças a Deus. O alívio na voz de Ashore era palpável, suas palavras se misturando a soluços silenciosos. Angela, você precisa seguir o tio Morey de perto. Não se perca. Ward encerrou a chamada com um clique suave. Vamos, disse ele, pegando Angela nos braços sem esforço. Precisamos levá-la para fora da cidade para conhecer seu pai. Esperem. A voz de Alice ressoou enquanto ela dava um passo à frente, com uma expressão desesperada. E nós? O doutor nos prometeu a localização do ponto de evacuação. Prefeitura, disse Ward com naturalidade, enquanto seus propulsores já iniciavam a sequência pré-voo. Há um helicóptero no telhado, o último a sair. Vocês precisam se apressar. Estou saindo agora. Espere, Alice tentou novamente, mas Ward já estava se preparando para decolar quando a voz suave de Angela surgiu de dentro de seu abraço protetor. Tio, você pode levá-los com você? Ward parou no meio da estocada, inclinando a cabeça enquanto observava o grupo à sua frente. O que vocês querem? Perguntou ele diretamente a Alice, num tom que não era nem hostil nem particularmente acolhedor. O antídoto. O olhar de Alice era intenso, inabalável. Meu amigo está infectado. Precisamos dele. Ela gesticulou na direção de Carlos, que agora se apoiava pesadamente contra uma parede em ruínas, o rosto pálido e coberto de suor febril. Os olhos de Ward se moveram de Carlos para Alice, e sua mente começou a trabalhar a mil. O sangue dela, pensou ele, cálculos girando em sua consciência. O vírus T se ligou a ela simbioticamente. É a chave para uma versão aperfeiçoada e estável. Um recurso biológico inestimável. Sim, disse ele após um momento de reflexão cuidadosa. Mas preciso de algo em troca, uma amostra do seu sangue. Com eficiência prática, ele retirou de seu cinto um elegante estojo prateado. O interior era forrado com espuma e continha vários frascos de um soro verde brilhante, além de uma seringa estéril que captava a luz bruxuleante. Feito, concordou Alice sem hesitar. Ela pegou um dos frascos, o líquido esmeralda parecendo pulsar com sua própria luz interior, e o administrou a Carlos. O efeito foi quase imediato, a cor começou a retornar ao seu rosto pálido e sua respiração ofegante se estabilizou. Ao retornar para Ward, Alice apresentou o braço sem cerimônia. A agulha da seringa deslizou para dentro de sua veia com precisão cirúrgica, extraindo um tubo de sangue vermelho escuro antes de se retrair com um clique suave. Você precisa se apressar, disse Ward, guardando a preciosa amostra em sua maleta. Sua voz carregava uma urgência que não havia sentido antes. O plano de contingência final da Umbrella é a esterilização nuclear. Eles transformarão toda esta cidade em vidro antes do amanhecer. Com essas palavras arrepiantes, ele e Angela dispararam para cima através do teto quebrado, uma sombra negra desaparecendo no céu noturno, deixando os sobreviventes atordoados numa corrida contra o tempo para salvar suas vidas. Ward cortou o ar em disparada com Angela firmemente em seus braços, rumo ao principal ponto de evacuação na ponte Ravens Gate. Abaixo deles, a cidade ardia em chamas, um mosaico de labaredas e sombras que pintava a noite com tons infernais. Adiante, uma espessa parede de concreto erguia-se como uma barreira monolítica entre a cidade morta e o mundo dos vivos. Nela, soldados da Umbrella, trajando seus equipamentos de proteção biológica, fervilhavam de movimentos precisos e determinados. Holofotes cortavam freneticamente a escuridão, criando uma teia de luz que parecia pulsar com sua própria energia nervosa. Conforme Ward se aproximava, as luzes convergiram para ele como os olhos de alguma besta mecânica. Rifles foram erguidos em uníssono, pontos de laser vermelhos dançando sobre sua armadura. Parem de atirar. A voz amplificada de Ward ecoou pelo posto de controle. Eu sou um oficial da Umbrella Corporation. Ele pousou com uma graça surpreendente na plataforma sobre o portão, colocando Angela delicadamente ao seu lado. Seu capacete se retraiu com um leve sibilo, revelando sua expressão serena. Meu nome é Morey, assistente do Dr. Ashore. Estou com a filha dele.
Um homem de pele escura, vestindo equipamento tático, o único sem capacete, aproximou-se com cautela calculada. Seu rifle permanecia apontado para o peito de Ward, o dedo repousando junto ao guarda-mato. Qual departamento? Perguntou ele com um tom de ceticismo profissional. Divisão de pesquisa científica, respondeu Ward com calma imperturbável. Por favor, aguarde um momento. Preciso reportar isso. O homem falou em seu aparelho de comunicação, transmitindo a informação ao seu superior, Kane. Os minutos se arrastaram como horas antes que a resposta crepitasse. O soldado baixou o rifle, a tensão se dissipando de seus ombros. Senhor Morey, o diretor Kane autoriza sua entrada. Alguém virá buscá-lo em breve. O homem que apareceu era o próprio Kane, seu terno impecável de alguma forma imperturbável em meio ao caos ao redor. Ele estudou o traje de batalha de Ward por um longo momento, seu olhar calculista, antes de se fixar em Angela com uma leve ruga na testa. Senhor Morey, disse ele, com um sorriso tão caloroso e artificial quanto plástico derretido. É um prazer revê-lo. Estava à sua espera. Senhor Kane, respondeu Ward, combinando suas falsas gentilezas com precisão cirúrgica. Vamos descer. O professor Ashord está muito ansioso para ver a filha. Kane apontou para uma escada de serviço, e 2 soldados imediatamente se aproximaram de Angela, claramente com a intenção de escoltá-la para a quarentena. Não. A voz de Ward baixou para um rosnado enquanto ele se movia para bloquear o caminho deles, sua presença repentinamente irradiando ameaça. Ela não corre risco de infecção. Kane virou a cabeça lentamente, os olhos se estreitando enquanto avaliava a mudança repentina na dinâmica da situação. O cálculo por trás de seu olhar era quase visível, ponderando opções e consequências. Claro, disse ele finalmente com um sorriso reaparecendo como uma máscara que volta ao lugar. Tenho certeza de que o Dr. Ashord cuidará pessoalmente da descontaminação dela. Ward pegou a mão de Angela, seus dedinhos desaparecendo em seu aperto envolto em armadura, e seguiu Kane escada abaixo até o gramado verde do posto de comando. O contraste era gritante, a grama bem cuidada e a iluminação de emergência criando uma ilha de falsa normalidade em meio ao apocalipse. O Dr. Ashord estava à espera, com a sua cadeira de rodas posicionada de forma a ter uma visão clara da escada. No momento em que viu a filha, o seu rosto transformou-se, a pura alegria apagando as linhas de preocupação e medo. Filha, vem cá. Papai, gritou Angela, se libertando do abraço protetor de Ward e correndo para os braços abertos do pai. Que cena terna, observou Kane com um tom carregado de escárnio. Ele se virou para Ward, sua expressão assumindo um tom mais predatório. Senhor Morey, gostaria de conversar com o senhor sobre o seu trabalho. Este momento é conveniente? Embora formulada como uma pergunta, a estrutura de aço subjacente deixava claro que se tratava de uma ordem, não de um pedido. Ward olhou em volta, sua visão aguçada catalogando a situação tática. Na escuridão além do círculo iluminado do posto de comando, ele agora podia ver dezenas de soldados com as armas em punho, cercando-os em um perímetro disperso. Porém eficaz. Os homens de Zaus, pensou ele com algo próximo ao divertimento. Tão previsíveis. Sua viseira escorreu sobre seu rosto como metal líquido, seus olhos brilhando em um vermelho escarlate ameaçador através da matriz óptica. Sim, disse Kane, achando que tinha levado a melhor. Aconselho que venha pacificamente. Ou serei forçado a matar os 2. Ele sacou uma pistola com precisão teatral, apontando-a para Ashord e sua filha. O Dr. Ashord é um ativo raro em nossa empresa. Eu detestaria ver esse ativo liquidado. Mas você torna as coisas muito difíceis para mim. O cano da arma não vacilou enquanto Kane continuava. Posso te dar 5 segundos para se render. Ah! Uma risada seca e sem humor ecoou do capacete de Ward, o som de alguma forma mais arrepiante do que qualquer ameaça. Pensei que você fosse mais esperto do que isso. Parece que sua inteligência sobre o assunto é incompleta. Sua voz carregava uma nota de genuína pena quando ele continuou. Você realmente acha que eu deixaria alguém como o Dr. Ashord me privar de minhas conquistas? Kane franziu a testa, um súbito arrepio de inquietação o percorrendo. Algo estava errado, terrivelmente errado. A situação tática que ele pensava controlar estava se movendo sob seus pés como areia movediça. Assim que seu dedo começou a apertar o gatilho, vários raios de luz azul cobalto cruzaram o acampamento. Houve uma série de impactos suaves e úmidos, tum, 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 quase musicais em sua precisão. Antes que os soldados ao redor pudessem sequer processar o que estava acontecendo, eles desabaram no chão em perfeita sincronia, cada um com um orifício cauterizado e preciso no peito. O cheiro de carne queimada e ozônio impregnava o ar. A situação se inverteu num instante. Kane olhou horrorizado, um suor frio brotando em sua testa enquanto a realidade de sua situação se cristalizava. Uma flecha eletromagnética pairava agora a centímetros de seu próprio coração, sua ponta pulsando com energia mal contida. Diretor, disse Ward, com a voz agora carregada de uma polidez irônica. Vamos conversar. Calma, gaguejou Kane, sua pistola caindo no chão enquanto suas mãos se erguiam em sinal de rendição. Você precisa saber, meu chefe é o Dr. Izaus, um dos presidentes. Você não pode me matar. Minha superiora imediata é a presidente Alicia Marcos, interrompeu o Dr. Ashord, avançando com renovada confiança. Matar você, um agente de um presidente rival, não terá efeito negativo algum sobre ele. Tudo bem, amigo, relaxa, disse Ward, a flecha deslizando pelo peito de Kane com uma graça predatória antes de destruir a pistola descartada em uma chuva de faíscas. Eu não vou te matar. Só quero algo que você tem. O quê? O que você quer?
Kanye engoliu em seco, sua bravata anterior evaporando como a névoa da manhã. Projeto Alice. E o projeto Nêmesis, disse Ward com leveza, retraindo sua viseira para revelar sua expressão perturbadoramente calma. Os olhos de Kanye se arregalaram em choque. Como você poderia saber disso? Os projetos estavam envoltos em camadas de sigilo, conhecidos apenas pelo pessoal de mais alto escalão. Acho que você já tem os dados em mãos. Não, eu não sei. Está tudo com o Dr. Isaus. A mentira saiu fácil, fruto do desespero e do treinamento. Ward suspirou com o que pareceu ser genuíno pesar. Que pena. Uma luz azul brilhou. Uma dor lancinante irrompeu na perna de Kanye quando uma flecha atravessou músculo e osso com precisão cirúrgica. Ah! Seu grito ecoou pelo posto de comando enquanto ele desabava, agarrando a coxa com sangue escorrendo entre os dedos. Ward caminhou lentamente até ele e se agachou ao lado do homem que se contorcia. Outra flecha se materializou, sua ponta pairando a centímetros do olho de Kanye, tão perto que ele podia sentir o campo eletromagnético percorrendo sua córnea. Deixe-me reformular, disse Ward, baixando a voz para um sussurro suave que de alguma forma era mais aterrador do que qualquer grito. Quero os dados do projeto Alice e do projeto Nêmesis. O medo da morte misturado com uma dor lancinante estilhaçou a determinação de Kanye como vidro. Eu consegui. Ele disse entre dentes cerrados, o rosto pálido e ceroso de choque. Na sala de observação principal, estávamos nos preparando para realizar um teste de confronto entre Alice e Nêmesis. Viu? Disse Ward com um sorriso que nunca chegou aos seus olhos, ajudando o homem trêmulo e sangrando a se levantar com falsa preocupação. Não foi tão difícil. A seta eletromagnética continuava pairando perto do rosto de Kanye, um lembrete constante de quão rápido a situação poderia se inverter novamente. Parece que você é bastante útil, afinal. Capítulo 42. Kanye mancava pela base segura da umbrella, sua perna enfaixada às pressas deixando um rastro tênue de gotas carmesim no chão branco e estéril. Cada passo era um lembrete de sua humilhação, mas ele obedientemente guiou Ward pelo labirinto de corredores em direção à sala de controle central. As luzes fluorescentes projetavam sombras duras que pareciam acentuar a palidez de seu rosto coberto de suor. A sala de controle fervilhava com uma eficiência silenciosa, fileiras de monitores exibindo fluxos de dados criptografados. Kanye gesticulou fracamente em direção ao terminal principal, onde 2 arquivos brilhavam ameaçadoramente na tela principal. Projeto Alice e Projeto Nêmesis. Ward acomodou-se na cadeira do operador com uma graça predatória, seus dedos dançando sobre o teclado com uma precisão sobre-humana. O primeiro arquivo se revelou como uma flor digital, o projeto genético do clone perfeito de Alicia Marcus, Alice, e seu vínculo simbiótico único com o vírus T. Cada filamento de DNA, cada modificação celular, cada adaptação impossível foi exposta em detalhes requintados. O segundo arquivo era muito mais sombrio. Ele narrava a horrível transformação de Matt Addison na monstruosa arma biológica programável conhecida como Nêmesis. Página após página de procedimentos cirúrgicos. Manipulação genética e condicionamento psicológico pintavam um quadro de atrocidade científica que faria homens menos corajosos chorarem. Ward absorveu tudo com distanciamento clínico, seus processos cognitivos aguçados catalogando cada detalhe, cada fraqueza, cada variável explorável. Após confirmar a autenticidade por meio de múltiplas verificações cruzadas, ele copiou friamente os dados para um pendrive seguro e criptografado. Foi um prazer fazer negócios com você, disse Ward, retirando o pendrive e estendendo a mão em direção a Kanye, que estava pálido e trêmulo. Seu sorriso era caloroso, quase amigável. Não seja tão sério. Todos nós trabalhamos para a mesma empresa, certo? O aperto de mão de Kanye era fraco e úmido enquanto ele relutantemente apertava a mão de Ward, sua expressão contorcida por uma fúria mal contida. Uf, o Dr. Isaus não vai deixar você escapar impune. Sinto muito, mas minha autoridade vem diretamente da presidente Alicia Marcus, respondeu Ward com um gesto de desdém, seu tom carregando a confiança casual de um poder absoluto. O Dr. Isaus não tem o direito de me dar ordens. Sem dizer mais nada, Ward acompanhou o Dr. Ashord, ainda abalado, e sua filha Angela até o helicóptero que os aguardava. Kanye os observou partir, com as mãos cerradas em punhos ao lado do corpo, fúria e impotência em conflito no peito. As hélices do helicóptero rasgaram o ar do deserto enquanto decolavam, deixando Kanye como uma figura cada vez menor na areia abaixo. No meio do voo, Kanye enviaria um relatório detalhado e furioso do encontro para Isaus, cada detalhe humilhante, cada momento de sua derrota. Ele nunca havia sofrido uma reviravolta tão devastadora. No fundo do seu ser, ele jurou que faria o garoto pagar. Enquanto a aeronave cortava o céu noturno, uma luz branca deslumbrante irrompeu no horizonte atrás deles. Por um instante pareceu que um segundo sol havia nascido, seu brilho banhando o deserto em ondas de terrível beleza. Então veio a nuvem em forma de cogumelo, erguendo-se como um deus malévolo despertando de seu sono. Raccoon City, e os milhões de almas aprisionadas em seu abraço de concreto, foram esterilizadas da face da Terra por um ataque nuclear tático. A onda de choque se propagou, transformando areia em vidro e sonhos em cinzas. O mundo está prestes a cair, pensou Ward, observando o fogo atômico pintar as nuvens em tons de laranja e vermelho. Mas isso é um problema para outro dia.
O destino deles era uma instalação secreta da Umbrella, aninhada nas montanhas, com o exterior projetado para se parecer com um prédio governamental comum. Mas lá dentro, havia um santuário luxuoso e de alta tecnologia, onde Alicia Marcos escolheu passar seus últimos anos. Uma assistente, uma jovem de olhos bondosos e sorriso nervoso, os conduziu por corredores que mais pareciam um jardim botânico do que um escritório corporativo. Vasos de plantas viçosas enfeitavam as paredes, suas folhas captando a luz quente e filtrada que entrava pelas claraboias. O próprio ar parecia respirar, um contraste gritante com os ambientes estéreis aos quais Ward estava acostumado. O escritório para o qual foram conduzidos parecia mais uma estufa do que uma sala corporativa. Era caía em cascata de vasos suspensos, e o som suave de uma pequena fonte proporcionava um pano de fundo relaxante para seus passos. Ali, sentada em uma cadeira de rodas ao lado de uma parede de janelas do chão ao teto, estava uma senhora idosa. Seu rosto estava profundamente marcado pelas rugas do tempo, mas suas feições eram um eco inconfundível da mulher que Ward conhecia como Alice. Esta era a original, o modelo a partir do qual a perfeição havia sido esculpida. A progeria que o vírus T fora criado para curar havia sido interrompida, mas uma versão defeituosa do tratamento acelerou drasticamente seu processo natural de envelhecimento. Ela planejava entrar em criogenia meses atrás, mas a notícia de Ashford sobre um soro viável e o súbito aparecimento de Ward atrasaram esses planos. Ela tinha visto tudo através da rede de vigilância da empresa. Suas ações em Raccoon City, a armadura impossível, as flechas eletromagnéticas, o reator Arc brilhando em seu peito como uma estrela cativa. Ela sabia que suas promessas de máquinas biônicas poderiam ser mais do que apenas a fantasia de um jovem. Senhor Morey, disse Alicia com a voz fina como pergaminho, mas os olhos afiados como aço cirúrgico. É um prazer finalmente conhecê-lo. O prazer é todo meu, senhora presidente, respondeu Ward, fazendo uma reverência respeitosa que, de alguma forma, conseguia transmitir tanto deferência quanto confiança. O Dr. Ashford me contou sobre sua visão. Seus clones bionicos. Ela fez uma pausa, estudando o rosto dele com a intensidade de um joalheiro examinando um diamante raro. Darei meu total apoio. No entanto, entrarei em hibernação em breve. A empresa não pode ficar apenas nas mãos de Zaus. Ela estendeu um pequeno disco transparente que captava a luz como uma lágrima capturada. Esta é uma lente retiniana bioconectada. Ela lhe concederá autorização de nível 5, a mais alta autoridade abaixo de um presidente. Sua missão é encontrar uma maneira de matar Alexander Zaus. Ou, pelo menos, recuperar o antivírus global do vírus T que ele mantém para si. O Dr. Ashford engasgou, sua cadeira de rodas rangendo enquanto ele se inclinava para a frente. É real? Um antivírus? Sim, confirmou ela, com a voz carregada do peso de um conhecimento terrível. Isaac quer purificar a Terra e reconstruí-la à sua imagem e semelhança. Este antivírus é a nossa única esperança, a única esperança da humanidade. Ward pegou a lente com reverência e cuidado, sentindo seu peso na palma da mão. Uma coisa tão pequena para carregar uma responsabilidade tão enorme. Eu aceito, disse ele, colocando-a contra o olho. A integração foi perfeita, a lente se fundindo à sua córnea como uma segunda pele. Dias depois, Alicia parecia ainda mais frágil enquanto Ward empurrava sua cadeira de rodas pelos corredores estéreis da colmeia, nas profundezas do que um dia fora Raccoon City. O ataque nuclear transformará a cidade acima em uma cratera de vidro e metal retorcido, mas a instalação subterrânea permanecia intacta, um monumento à engenhosidade humana enterrado sob o testemunho da insensatez humana. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo sussurro suave das rodas sobre o piso polido e pelo zumbido distante dos sistemas de suporte à vida. Eles se aproximavam da câmara criogênica quando uma figura emergiu das sombras como um espectro que ganhou forma. Dr. Zaus. Seu rosto era um estudo de ameaça controlada, seus olhos frios como a luz das estrelas no inverno. Mas seu corpo irradiava a vitalidade de um homem com metade de sua idade, fruto de aprimoramento genético e suplementação química. Ele se movia com a graça fluida de um predador, cada passo calculado para o máximo impacto psicológico. Parece que você arranjou um novo guarda-costas, zombou ele, seu olhar alternando entre Alicia e Ward com desprezo evidente. Ele é apenas um cientista talentoso que eu descobri, respondeu Alicia, mantendo a voz calma apesar da ameaça evidente. Espero que você o ensine bem. Se ele provar ser honesto, eu lhe darei uma lição, disse Zaus, ameaça em sua voz tão cortante quanto o fio de uma lâmina. Ele encarou Alicia por um longo momento, como se tentasse decifrar os segredos escritos em suas feições marcadas pelo tempo, e então se afastou com uma cortesia teatral. Ward empurrou a cadeira de rodas, passando por ele com uma expressão impassível que nada revelava. Não era hora nem lugar para um confronto. Mas ele guardou cada detalhe da postura de Zaus, suas microexpressões, seus sinais inconscientes. Conhecimento era poder, e poder era sobrevivência. Após trancar Alice em sua câmara criogênica, observando a geada começar a se formar no vidro como o primeiro beijo do inverno, Ward saiu e encontrou Zaus esperando no corredor. O comportamento do homem havia mudado completamente, como um ator trocando de papel entre cenas. Morey, disse Zaus, num tom agora de convite sincero. Ouvi falar da sua pesquisa sobre máquinas biônicas. É um conceito fascinante. Você estaria interessado em trabalhar comigo? Ward parou, fingindo consideração enquanto sua mente percorria possibilidades e probabilidades. Parece que o senhor está focado em armas químicas, doutor. Não é uma área adequada para o meu trabalho.
Ela te contou muita coisa, não é? Os olhos de Zhao se estreitaram, estudando o rosto de Ward em busca de pistas. Chega, disse Ward com leveza, num tom cuidadosamente neutro. Mas não me oponho à abordagem da empresa. Meu trabalho é gerar benefícios para a Umbrella. Meus sentimentos pessoais não afetam o plano. Sim, disse Zhao com um sorriso de gratidão que nunca chegou aos seus olhos. Mas eu tenho tecnologia que você poderia usar. Recursos. Conhecimento. Venha para o meu lado e você poderá me perguntar o que quiser. Não precisa, disse Ward, balançando a cabeça com aparente arrependimento. A presidente Alicia já me concedeu acesso a todas as tecnologias da empresa. Ele sabia que entrar para Zhao seria a maneira mais rápida de aprender, mas era muito perigoso. O homem era uma serpente belo, fascinante e absolutamente letal. Que pena! O rosto de Zhao escureceu como nuvens de tempestade se formando no horizonte. De repente, ele reagiu com violência. Seu punho era um borrão de movimento, mirando diretamente na cabeça de Ward com intenção assassina. A pressão do ar por si só era imensa, criando um estrondo sônico que ecoou pelo corredor. Foi um ataque que poderia ter estilhaçado concreto, pulverizado ossos, reduzido um crânio humano a fragmentos. Mas o punho parou a 1 milímetro do rosto de Ward. Não esperava que você fosse um lutador, Dr. Zhao, disse Ward calmamente, com a expressão inalterada apesar da violência que quase lhe custou a vida. Mas você não é rápido o suficiente. Uma flecha eletromagnética, um risco silencioso de cobalto, pairava agora entre os olhos de Zhao, sua ponta pulsando com uma energia mal contida. A arma havia se materializado do nada, como se invocada apenas pela vontade. Eu previ essa ação a 1,7 segundos, continuou Ward em tom de conversa. Você é poderoso, doutor. Assustadoramente poderoso. Mas você é previsível. Zhao recolheu lentamente o punho, os olhos fixos na flecha com algo próximo ao fascínio. Não havia medo em seu olhar, apenas a fria apreciação de um predador reconhecendo outro predador. Essa invenção veio de Raccoon City? Perguntou ele, com genuína curiosidade na voz. É sim, disse Ward, recordando a flecha com um pensamento. A arma se dissolveu em partículas de luz que se dissiparam como estrelas moribundas. Interessado em uma troca? Esta tecnologia pelos dados do chip de combate do seu traje de batalha. Não é suficiente, respondeu Zhao sem hesitar. Adicione seu dispositivo de energia. O sorriso de Ward era afiado como uma lâmina. Não pretendo morrer hoje. Ele se virou e caminhou em direção ao terminal principal da Rainha Vermelha, dispensando Zhao como se fosse um servo. Rainha Vermelha, gritou Zhao para o ar, sua voz ecoando pelos corredores vazios. Estou demitindo Ward Morey. Uma projeção holográfica materializou-se no espaço entre eles, uma menina de vestido vermelho, com traços pichelizados de perfeição. Sinto muito, Dr. Zhao, disse ela, com a voz carregada da frieza e precisão de uma consciência digital. O emprego do Sr. Morey está sob a autoridade direta da presidente Alicia Marcos. Sua autorização de segurança é de nível 5. A senhora não tem autoridade para demiti-lo. Nível 5? Zhao murmurou para si mesmo, as palavras carregando o peso de uma súbita compreensão. Sem dizer mais nada, virou-se e saiu, seus passos ecoando pelos corredores como uma promessa de conflito futuro. 3 anos depois, Ward Parker havia se tornado um fantasma na máquina. Com a autorização de nível 5, ele havia mergulhado na totalidade do conhecimento da Umbrella como um mergulhador em águas profundas explorando o fundo do oceano. Cada segredo, cada projeto oculto, cada experimento confidencial, tudo fluía por sua consciência em um fluxo interminável de dados. No primeiro ano, ele devorou a mente da própria Rainha Vermelha, dissecando sua programação central com precisão cirúrgica. A partir de sua consciência digital, ele construiu sua própria inteligência artificial simplificada, Ruby, um intelecto cristalino que brilhava com potencial. Enquanto a Rainha Vermelha era fria e calculista, Ruby era calorosa e intuitiva, projetada para complementar em vez de dominar. O segundo ano foi dedicado ao hardware. Ele dominou as câmaras de clonagem, aprendendo a cultivar tecido perfeito a partir de uma única célula. Estudou a tecnologia de criostase, compreendendo como suspender a vida no limiar da morte. Mapeou a rede global de satélites, rastreando os fios invisíveis que conectavam a teia de poder da Umbrella. Mergulhou na tecnologia de laser genético, aprendendo a escrever novas instruções no próprio código da vida. O terceiro ano foi dedicado à sua própria visão. Usando os dados do projeto Alice, ele iniciou o primeiro cultivo bem-sucedido de tecido aprimorado com o vírus T, integrado a filamentos cibernéticos. Carne e metal, biologia e tecnologia fundiram-se em algo maior que a soma de suas partes. O conhecimento o invadiu como uma onda gigante, deixando-o brilhante e fragmentado, um deus de jaleco branco que às vezes se esquecia de comer ou dormir por dias a fio. O mundo exterior desmoronava aos poucos. Os sobreviventes se reduziram a pequenos grupos desesperados de humanidade. Os monstros da Umbrella reinavam supremos sobre um planeta moribundo. Ele não se importou. A ciência era eterna. A descoberta era imortal. Todo o resto era apenas ruído. Recentemente, porém, Alicia despertara de seu sono criogênico. Sua emergência do gelo foi como o toque de um sino, marcando o fim de uma era e o início de outra. Ele sabia que o tempo da pesquisa pura estava chegando ao fim. O luxo da experimentação sem fim havia acabado. Ele havia recebido uma missão e também uma responsabilidade. Ele ainda não havia cumprido nenhuma das duas.
Pela primeira vez em anos, Ward sentiu uma estranha e desconhecida pontada de constrangimento. Era hora de mostrar à sua benfeitora o retorno do seu investimento. Era hora de caçar o Dr. Alexander Iszaos. O jogo estava prestes a começar para valer. Capítulo 43. 3 anos se passaram desde a queda de Raccoon City. O mundo era um cemitério. De seu laboratório seguro, Ward observava o planeta morrer em seus monitores de satélite. O planeta azul que ele se lembrava de sua época agora era um cinza doentio, marcado pelo vermelho furioso das zonas de quarentena fracassadas. A lógica fria da Rainha Vermelha agora governava os ativos globais da Umbrella, e sua diretriz principal se tornará implacável: purificar o planeta da infecção humana. Sua principal executora, Jill Valentine, com lavagem cerebral e um dispositivo semelhante a uma aranha no peito, agora liderava as equipes táticas de elite da Umbrella em sua guerra final contra os últimos redutos humanos. Em seu laboratório, Ward estava prestes a dar à humanidade um novo tipo de arma. Ele encarava o cilindro de contenção à sua frente. Dentro dele, uma biomassa gelatinosa azul safira pulsava com uma tênue luz interna. Era sua maior criação até então, um simbionte vivo e programável cultivado a partir das células clonadas de Alice e fundido com componentes biônicos. Finalmente sussurrou ele. Sucesso! Ele cuidadosamente inseriu um chip de controle mestre na biomassa. À medida que o chip se integrava, o líquido pulsante se estabilizou. Com um suspiro profundo, Ward colocou a mão no vidro. No instante do contato, o líquido azul jorrou em sua direção como se atraído magneticamente, fluindo através do campo de contenção e sobre seu corpo como uma segunda pele, fria e viva. Solidificou-se, formando um espartilho azul escuro sem costuras, uma armadura viva sobre seu torso e braços. Ele olhou para as mãos e, com o pensamento, o líquido fluiu e endureceu, transformando-se em uma ponta afiada como uma navalha. Escudos, espadas, martelos, foices, as formas de inúmeras armas se formaram e se reformaram em suas mãos, os dados de combate pré-carregados no chip de controle. Ele agora era um mestre em todas as artes marciais conhecidas pelo homem. Ele caminhou até a estação de testes, cerrando o punho envolto em azul, golpeou a plataforma de força com violência. Os números no monitor dispararam. 412, 693, 1056, parando em impressionantes 1.175 kg. A força de um tigre adulto. Sua velocidade, tempo de reação e até mesmo sua regeneração celular foram drasticamente aprimorados. Impressionante, pensou. Mas isso se baseia em um clone. O potencial da fonte genética original. Ele sabia que precisava dos genes originais de Alicia Marcos e dos dados completos do projeto Alice que Iszaos possuía para criar a versão perfeita. Nesse instante, uma projeção holográfica da Rainha Vermelha apareceu diante dele. Morey, disse ela com a voz desprovida de emoção. O Dr. Iszaos iniciou o protocolo final de despertar da presidente Alicia Marcos na sala de controle principal da colmeia. Ele está lá agora. Presumo que Wesker também seja, afirmou Ward. Afirmativo. Ótimo, Ward assentiu. Essa era a oportunidade que ele estava esperando. Então é lá que teremos nossa reunião. Quando Ward chegou à vasta e fria sala de controle nas profundezas da colmeia, encontrou a cena já em movimento. O Dr. Iszaos e Albert Wesker, usando óculos escuros, estavam diante da câmara criogênica de Alicia Marcos, agora aberta. A própria Alicia estava sentada em sua cadeira de rodas, com uma aparência incrivelmente velha e frágil, mas com uma chama desafiadora ainda ardendo em seus olhos. Morey, disse Iszaos com um sorriso zombeteiro quando Ward entrou. Momento perfeito. Você está aqui para testemunhar a transição final de poder. Ward o ignorou, caminhando diretamente para o lado de Alicia. Senhora Presidente, disse ele respeitosamente. Apresentou-lhe um pequeno recipiente contendo uma amostra de seu novo traje biológico azul. O novo projeto no qual tenho trabalhado. Com sua permissão. Intrigada, Alicia estendeu uma mão frágil e trêmula e tocou o líquido azul pulsante. Ele jorrou fluindo sobre seu corpo como uma bainha protetora e fortalecedora. Ela ofegou ao sentir uma onda de força percorrer seus músculos atrofiados. Sob os olhares atônitos de Iszaos e Wesker, ela se levantou lenta e poderosamente da cadeira de rodas pela primeira vez em anos. Uma aplicação interessante do vírus T, comentou Iszaos, com os olhos semicerrados numa mistura de raiva e curiosidade científica. Nesse instante, Wesker, olhando para um tablet, informou: Senhor, a agente Alice e sua equipe invadiram os níveis inferiores da colmeia. Eles estão se dirigindo diretamente para este local. Excelente, zombou Iszaos com a confiança inabalável. Tirou do bolso um único frasco brilhante, o antivírus para o ar. Que venham! As últimas peças do quebra-cabeça estão chegando. Ele e Wesker posicionaram-se na plataforma central elevada, olhando para a entrada principal, criando um impasse tenso. Ward permaneceu em silêncio ao lado da fortalecida Alicia no andar principal, todos aguardando o início do ato final. Logo, as portas se abriram com um sibilo. Alice e um homem de barba cheia entraram vigilantes, com as armas em punho. Entre eles, os homens de Wesker mantinham Claire Redfield como prisioneira. Pararam, observando a cena bizarra, Iszaos e Wesker na plataforma acima e no andar de baixo. O estranho homem de armadura de Raccoon City ao lado de uma senhora idosa que emanava um poder inesperado. A semente do mal está de volta, disse Iszaos em tom zombeteiro. Não fique aí parado. Entre. Afinal, você tem 8 minutos para salvar o mundo. Você é o original? Perguntou Alice, apontando a arma para ele.
Repreendeu Isaus, erguendo o frasco de antivírus. Largue a arma. Se eu quebrar isso, seu último sonho desesperado se despedaça. Alice, presa em uma teia de escolhas impossíveis, relutantemente colocou sua arma no chão. Enquanto Isaus começava um monólogo triunfante sobre seus planos, Ward o observava, seu foco não no homem, mas no pequeno frasco em sua mão. Das sombras da armadura de Ward, um micro-robô, não maior que um mosquito, se desprendeu silenciosamente e voou pela sala, pousando despercebido na tampa do frasco. Você fala de sonhos, Isaus, uma voz nova e forte cortou o ar de repente. Era Alicia. Ela deu um passo à frente, seu traje biológico brilhando. Mas ela é o meu legado. Alice apertou os olhos, alternando o olhar entre Isaus, a velha senhora e Ward. Você, disse ela para Ward, com um lampejo de reconhecimento nos olhos. Você estava em Raccoon City, com a armadura. É um prazer revê-lo, disse Ward, acenando com a mão como se estivesse encontrando um velho amigo. Mas ele disse apontando para Isaus, não é meu chefe. Esta é. Ele fez um gesto em direção a Alicia. Alice encarou Alicia, o rosto envelhecido que era um estranho e distorcido reflexo do seu próprio. Olhe para mim, Alice, disse Alicia, com a voz carregada de uma ternura triste e poderosa. A Rainha Vermelha pode lhe contar os fatos. Mas eu lhe direi a verdade. Você não é uma cópia. Você não é uma arma. Você é o que eu poderia ter sido, antes que o tempo e a doença me consumissem. Você é a minha esperança. A forma holográfica da Rainha Vermelha apareceu, confirmando os dados. Alice era um clone. Ela cambaleou para trás, com os alicerces de toda a sua identidade despedaçados, mas as palavras de Alicia, repletas de empatia em vez de fatos clínicos, começaram a ancorá-la. A batalha final estava prestes a começar, com todos os jogadores finalmente em pé de igualdade. Capítulo 44. O Dr. Isaus olhou para o grupo reunido com o desdém de quem detinha todas as cartas na manga. Que comovente, começou ele, com a voz carregada de um divertimento condescendente. Vocês três, a filha pródiga, a matriarca moribunda e o gênio prodígio, todos unidos por esse sentimento equivocado. Isso não muda nada. Eu sempre estarei um passo à frente de vocês. O mundo está sendo purificado, e a Umbrella Corporation estará lá para herdar as cinzas. Ele deu um passo em direção a Alicia com os olhos frios. A única diferença agora é que ao enviar aquele arquivo para a Rainha Vermelha, você cometeu traição contra a empresa. Quando os outros membros do conselho despertarem do sono criogênico, você será substituída, Alicia. E eu, concluiu com um gesto triunfante, estarei no controle absoluto. A Alicia Marcos, frágil em seu traje biológico, mas com olhos de aço, olhou para além dele, seu olhar encontrando de Ward por uma fração de segundo. Era um entendimento silencioso e mútuo entre dois mestres da estratégia. Agora seus olhos pareciam dizer: você pode controlar Isaus, disse Alicia, com a voz ressoando com uma força recém-adquirida, mas eu ainda possuo 50% desta empresa. E o seu emprego, Sr. Vesker, disse ela, voltando sua atenção para o homem de óculos escuros, é um luxo que esta corporação não pode mais se dar ao luxo de ter. Você é apenas um funcionário. Sou leal ao Dr. Isaus, afirmou Vesker categoricamente, ajustando seus óculos de sol. Eu sei, respondeu Alicia friamente. Vesker, você está demitido. Antes mesmo que as palavras terminassem de ecoar na vasta sala de controle, a Rainha Vermelha agiu. Uma pesada porta blindada de aço despencou do teto com a força de uma guilhotina, arremessando Vesker ao chão e prendendo-o sob toneladas de metal. No mesmo instante, Ward se moveu. Ele se tornou um borrão negro, avançando não contra Isaus, mas para o lado dele, uma finta para atrair sua atenção. Isaus, com suas habilidades de previsão de combate já em ação, sorriu de canto. Ele já havia previsto isso. Abaixou-se, desviando de uma flecha azul cobalto que passou zunindo por onde sua cabeça estivera. Ao mesmo tempo, sua mão disparou para o bolso interno do casaco, buscando o frasco de antivírus. Seu trunfo final. Seus dedos não encontraram nada além de ar vazio. Ele olhou para baixo, confuso, e viu que o bolso do seu paletó havia sido silenciosamente, perfeitamente cortado. Enquanto ele observava, o frasco de antivírus que havia caído, foi apanhado pouco antes de atingir o chão por uma rede brilhante de micro-robos negros. A rede fluiu como um líquido, carregando o frasco através da sala até a mão estendida de Ward. O rumo da batalha foi invertido em um único momento silencioso e brilhante. Dr. Isaus, disse Ward, com a voz calma enquanto erguia o frasco verde brilhante. Acredito que isto agora me pertence. Isaus olhou fixamente para ele, sem conseguir processar como havia sido tão completamente enganado. A armadura no meu corpo, explicou Ward, deixando alguns dos micro-robôs dançarem como fumaça líquida sobre a palma da sua mão, é feita disso. Eles são muito, muito pequenos. E muito, muito afiados. Me dá isso. Rugiu Isaus, finalmente saindo de seu estupor e avançando para arrebatá-lo de volta. Ele deu apenas um passo antes que 3 flechas eletromagnéticas se materializassem no ar à sua frente, suas pontas de plasma vibrando, todas apontadas diretamente para o seu coração. Ele congelou, sem ousar se mover. Adeus, doutor, disse Ward. Ele acenou com a mão, dispensando. As flechas dispararam para frente, e o reinado de Isaus terminou não com um estrondo, mas com 3 pontos silenciosos e precisos de luz azul. Ward se virou e caminhou até Alice, estendendo o antivírus. Tem certeza de que quer fazer isso? Antes que Alice pudesse responder, Alicia falou, com a voz carregada de uma triste sensação de finalidade.
Depois que o soro for liberado, ele matará todos os organismos infectados com o vírus T. Alice. Você entende o que isso significa para você? Eu sei, Alice assentiu com a cabeça, com uma expressão solene, mas resoluta. Claire, ao lado dela, queria gritar, discutir, encontrar outra solução, mas viu a certeza inabalável nos olhos de Alice. Essa era a escolha dela. O sacrifício dela. Obrigada, disse Alice, pegando o frasco. Ela lançou a Word um olhar profundo e significativo, depois se virou e saiu da sala de controle sem hesitar, pronta para salvar o mundo, e ao fazê-lo, acabar com a própria vida. Word então se voltou para a mulher que havia confiado nele. Chefe, disse ele suavemente. Já que você pretende destruir este lugar, pode deixar a programação central da Rainha Vermelha comigo? Alice olhou para o jovem, esse gênio improvável que permanecia tão calmo e sereno no final de tudo. Você é um prodígio, Word, ela sorriu. Você permanece otimista e lúcido o tempo todo. Acredito que você será aquele que guiará a humanidade para uma nova era. Ela se dirigiu à mesa de controle principal. E obrigada por me deixar andar novamente, mesmo que por pouco tempo. Ela retirou uma caixa pentagonal cristalina. Colocando-a sobre um console, pressionou a palma da mão contra ela e, em seguida, posicionou um leitor de retina sobre o olho. Rainha Vermelha ordenou com a voz suave. A Umbrella Corporation está por este meio dissolvida. Como última executiva, transfira o controle principal e todos os dados essenciais para Word Morey. Enquanto os dados fluíam do mainframe da colmeia para a caixa, as memórias de sua vida começaram a ser exibidas nas telas ao seu redor. Ela observou as imagens de sua infância e, com um suspiro de paz, fechou os olhos lentamente. A alteração de permissão foi concluída, ecoou a voz mecânica da Rainha Vermelha na sala de controle agora silenciosa. Word observou Alicia Marcos adormecida por um longo momento, depois pegou a caixa de memória. Caminhou até o console da Rainha Vermelha e colocou sua própria caixa pentagonal, semelhante à anterior, contra ele. Inicie a transmissão. Faça backup de todos os dados técnicos do Dr. Isaus também. Entendido, respondeu a Rainha Vermelha. Linhas de código brilhantes fluíram do enorme servidor para o seu pequeno dispositivo. Encontrarei um novo lar para você em breve, ele sorriu. A transferência foi concluída rapidamente. Nesse instante a colmeia enlouqueceu. As luzes começaram a se apagar uma a uma, restando apenas o brilho sinistro das câmaras criogênicas, como lápides na escuridão. A projeção da Rainha Vermelha surgiu da caixa em sua mão. Transferência concluída, Word. Certo, Cube, disse ele dando nome à sua nova inteligência artificial. Vamos sair daqui. Ele guardou a caixa e, com o impulso dos propulsores, voou para cima em direção à escuridão. Ele atravessou um teto de concreto em colapso, ultrapassando uma coluna de fogo e destroços. O chão tremeu violentamente quando Alice liberou o antivírus na superfície, e a colmeia iniciou sua sequência final de autodestruição. Ele deixou um rastro branco de energia atrás de si ao emergir do solo como uma alma escapando de uma gaiola, voando alto no céu da manhã. Uau! Que legal! Exclamou ele, enquanto seu capacete se retraía. Abriu os braços, como se quisesse abraçar o mundo, absorvendo avidamente o ar, que logo percebeu tinha um cheiro absolutamente horrível. Fez uma careta, e o capacete voltou ao lugar enquanto ele examinava a paisagem árida e arruinada abaixo. Sentiu a presença de duas formas de vida. Ele voou em direção a elas, seu rastro branco formando uma linha nítida contra o sol nascente. Alice e Claire estavam em meio às ruínas, sobreviventes do apocalipse. Ele pousou suavemente diante delas. Alice, disse ele, estendendo a caixa de cristal que havia tirado de Alicia. Tenho algo para você. O que é isso? Perguntou ela, pegando a caixa com curiosidade. Belas lembranças, respondeu ele. Ao tocá-la, a caixa ganhou vida e imagens holográficas da infância de Alicia Marcos, rindo, correndo, vivendo uma vida que Alice nunca teve, mas da qual nasceu. Giraram ao seu redor. Era uma visão bela e comovente. As ruínas áridas, o sol nascente e Alice, cercada pelos fantasmas do seu próprio passado. De repente, Word pegou uma câmera e tirou uma foto, capturando o momento perfeito e comovente. Adeus, sorriu ele, acenando para eles. Antes que pudessem responder, lançou-se ao céu e desapareceu. Queens, Laboratório Tandar. Segunda-feira, 2 horas da manhã. Em um quarto silencioso e escuro, o corpo adormecido de um adolescente jazia dentro de uma elegante câmara de hibernação branca. De repente, uma camada de líquido preto e metálico escorreu sobre ele, formando uma armadura de combate familiar e justa ao corpo. A viseira estava escura, mas então, duas luzes fluorescentes escarlates se acenderam. A transferência estava completa. Capítulo 45. A primeira sensação ao retornar foi de profunda dissonância. Na câmara de hibernação, a mente de Aidan Parker era um vasto repositório de conhecimento, 3 anos sobrevivendo a um apocalipse corporativo, dominando tecnologias quase mágicas, pensando e agindo como um homem de 30 e poucos anos. Mas o corpo que despertou era o de um adolescente. Ele sentiu um impacto temporal, uma vertigem vertiginosa enquanto 3 anos de experiência vivida colidiam com um corpo que havia dormido apenas 2 dias. Sentou-se na cápsula, olhando para suas próprias mãos jovens, uma estranha sensação de desconexão percorrendo seu corpo. Com um gesto de mão, o traje preto do microbot se desprendeu de seu corpo como uma sombra líquida, coalescendo em 2 objetos no chão ao lado da cápsula. Uma caixa pentagonal do tamanho da palma da mão e uma caixa de fusíveis quadrada e prateada contendo as setas neuroguiadas adormecidas. Ele pegou primeiro a caixa pentagonal.
Pressionando o polegar contra a superfície, ativou-a com sua impressão digital. Uma luz suave emanou de dentro, e uma projeção holográfica de uma jovem de vestido vermelho surgiu. Senhor Morey, disse a inteligência artificial com a voz calma e clínica da Rainha Vermelha. É bom vê-lo. Sua aparência parece ter mudado. Ela inclinou a cabeça holográfica. Seus marcadores biológicos não correspondem ao meu último exame. Você rejuvenesceu aproximadamente 2 décadas. Por favor, explique essa anomalia. Aidan sorriu. Um novo mundo exige um novo nome, Ruby, disse ele, dando à sua inteligência artificial sua nova designação. E um novo banco de dados. Ele pegou um cabo de rede e o conectou à caixa. Conecte-se à rede local. Permita a detecção completa das informações deste mundo e faça alterações adaptativas em sua programação. Seu novo lar é aqui. Entendido, respondeu Ruby. Sua projeção oscilou enquanto ela começava a processar terabytes de dados, sua programação se reescrevendo rapidamente para se adequar a essa nova realidade. Menos corrompida. Aidan, entretanto, pegou o celular. A tela era uma densa floresta de chamadas perdidas e notificações. Com um suspiro cansado, ele começou o árduo processo de se reintegrar à sua própria vida. A primeira ligação era a mais importante. Tia Mai? Sou eu. Sim, eu sei. Me desculpe. Eu estava trabalhando em um projeto. Em um lugar sem sinal. Eu sei. Sim, estarei em casa para o jantar. A próxima ligação foi para Yinsen. Ethan, há algum problema com a empresa? Aidan. A voz de Yinsen era uma mistura de profundo alívio e estresse frenético. Não há problema, mas as pré-encomendas são astronômicas. Precisamos começar a construção da fábrica imediatamente. Os investidores estão ficando nervosos, a imprensa está fazendo perguntas e ainda nem vimos a planta da linha de produção. Está tudo bem, Aidan o tranquilizou calmamente. As férias de verão estão prestes a começar. A inteligência artificial está pronta. O planejamento e a construção podem começar agora. Finalmente, ele descou para Tony Stark. Deixe-me adivinhar qual é a ligação, respondeu a voz de Tony imediatamente. A ligação do tipo: voltei da minha misteriosa busca espiritual e preciso de algo. Vou dizer que esta é a segunda vez que você faz isso comigo. Infelizmente para suas estatísticas, é a terceira, disse Aidan secamente. Que tragédia. Então, o que está te incomodando? Não me diga que você precisa de outro resgate. Estava pensando em você neste domingo. Estou organizando um jantar beneficente e estou te convidando. Aidan ergueu uma sobrancelha. Você está convidando uma criança para uma de suas festas infames? Por favor, além de ser um pouco ingênuo, você não age como nenhum estudante do ensino médio que eu já conheci, retrucou Tony. Internamente, ele vinha pesquisando sobre o assunto. A imagem pública do garoto era de um idealismo quase infantil, mas suas ações revelavam um pragmatismo implacável. Era uma combinação fascinante, ainda que um pouco perturbadora. Tony admirava sua inteligência, sua audácia, mas também percebia uma ingenuidade perigosa em sua forma de lidar com os elementos mais sombrios do mundo. Ele sabe construir um escudo, pensou Tony, mas parece não entender que às vezes é preciso uma espada. Sem problema, disse Aidan, decidindo entrar no papel que Tony esperava dele. Yinsen e eu estaremos lá. Vejo você no verão. Ele estava prestes a desligar. Comparado à intrincada dança da espionagem corporativa com Exaus, o mundo de Tony era refrescantemente simples. Espere, disse Tony, com a voz repentinamente séria. Preciso te perguntar uma coisa. Sua ligação com os mutantes. Quão profunda ela é? Os fundos para meu primeiro filme, Gigantes de Aço, foram investidos por eles, respondeu Aidan honestamente. Era uma dívida que ele jamais esqueceria. Escuta, garoto, Tony advertiu pelo telefone. Eu gosto do que o professor está fazendo. É admirável. Mas no Capitólio, os X-Men são uma moeda de troca política. Chegar muito perto deles coloca você na mira. Só, seja esperto. Eu sei, Aidan assentiu. Eu vou saber. É isso. Após as ligações, Aidan voltou sua atenção para sua inteligência artificial. Aquisição de informações concluída, declarou a projeção de Ruby, sua imagem agora perfeitamente estável. Este mundo é, significativamente menos hostil. Senhor Parker, estou pronta para receber minha nova programação central. Vai demorar um pouco, disse Aidan, guardando a caixa. Primeiro, tenho que ir para a aula. No dia seguinte, ao atravessar os portões da Mediton High, Aidan respirou fundo o ar puro da manhã. A atmosfera pacífica e vibrante da escola era um bálsamo reconfortante após a opressiva melancolia do mundo em meio à crise biológica. Ele sorriu, sentindo uma genuína sensação de conforto. Ao entrar na sala de aula, ele cumprimentou os colegas. As mudanças desde seu último incidente eram palpáveis. O pai de Dorian havia sido discretamente demitido da polícia, e a própria Dorian havia se transferido para uma escola em outro estado. Os poucos alunos que haviam se sentido tentados a desafiar a autoridade não oficial de Aidan agora faziam questão de ser educados. O campus estava repleto de uma energia jovem e otimista. 2 meses depois, começaram as férias de verão. A primeira coisa que Aidan fez foi ligar para Yinsen. Era hora de construir a fábrica do Baymax. Mas antes disso, ele tinha uma promessa a cumprir. Naquela noite, ele e Yinsen chegaram ao Hotel de Pierre em um sedã modesto. Uma nobrista pegou a chave enquanto subiam a grande escadaria. O salão de banquetes era um espetáculo deslumbrante de riqueza tradicional e poder contemporâneo. Lustres de cristal pendiam do teto, e o ar estava repleto do tilintar de taças de champanhe e do murmúrio de centenas de conversas influentes.
Era o mundo de Tony Stark. Assim que entraram, foram imediatamente avistados. Aqui, Tony acenou do outro lado da sala, onde estava cercado por uma multidão de repórteres. Todos voltaram sua atenção para eles. Senhor Parker, Senhor Insane, gritaram eles, avançando rapidamente. Senhor Parker, os críticos dizem que um adolescente é emocionalmente instável demais para controlar o tipo de tecnologia que o senhor está criando. Qual é a sua resposta? Senhor Insane, como presidente interino, o senhor pode garantir que a Baymax Medical cumprirá as promessas do filme? Aidan sorriu educadamente para os repórteres enquanto ele e Insane abriam caminho pela multidão para chegar ao lado de Tony. Seu rosto não parece muito bom, observou Aidan baixinho para Tony, notando a palidez acinzentada sob o bronzeado. Envenenamento por paládio, pensou ele. Já começou. Só estou cansado, Tony respondeu com um sorriso, dispensando a pergunta. Passei o dia inteiro salvando o mundo. Ao contrário de vocês que podem ficar na escola. Ele passou os braços em volta dos ombros de Aidan e Insane. Vamos tirar uma foto. Após os flashes das câmeras cessarem, Tony dirigiu-se à imprensa. A Stark Industries será a parceira mais próxima da Baymax Medical Technology no futuro, anunciou ele com pompa. E esses dois são meus amigos mais próximos. Os repórteres explodiram em exclamações. Senhor Stark, isso significa que as indústrias Stark estão adquirindo uma participação na Baymax Medical? Sim, confirmou Tony com um sorriso. Realizaremos uma troca de ações para demonstrar a sinceridade da nossa cooperação. Aidan olhou para Insane surpreso. Mais tarde, num canto tranquilo, Insane explicou. Outras empresas têm tentado nos sufocar no berço, Aidan. Tivemos engenheiros de ponta que aceitaram nossas ofertas, apenas para misteriosamente as revogarem dias depois. Estão tentando bloquear nosso acesso a talentos. Ele suspirou. A parceria pública do Sr. Stark é um escudo. Uma declaração de que estamos sob sua proteção. Aidan assentiu, aceitando a gentileza de Tony. Eles acham que precisamos de engenheiros operários, gerentes de nível médio, pensou ele, com um sorriso secreto e cúmplice no rosto. Eles acham que estamos entrando no jogo deles. Não fazem ideia de que Ruby e um exército de drones automatizados podem fazer o trabalho de 1000 funcionários. Estão tentando bloquear uma porta que não pretendo usar. Capítulo 46. A festa de Tony Stark causou um rebuliço em todas as salas de reuniões e repartições governamentais importantes. O anúncio de uma parceria entre a lendária Stark Industries e a promissora Baymax Medical Technology basicamente colocou Aidan Parker no mapa como alguém com quem definitivamente não se devia mexer. Políticos que o tratavam como uma criança com brinquedos sofisticados de repente começaram a prestar muita atenção nele. Aidan não dava a mínima para a política. Ele e Insane mergulharam de cabeça na construção da empresa do zero, escolhendo um enorme terreno baldio no interior do estado. Sem necessidade de refeitórios ou dormitórios, sua força de trabalho não seria humana mesmo. Tudo começou com uma impressora 3D de alta tecnologia no laboratório de Aidan. Ele a usou para construir o primeiro robô de construção, que o ajudou a construir um segundo. Esses dois construíram mais 4. Em uma semana, ele tinha um pequeno exército de robôs elegantes em preto e branco, cada um carregado com todo o seu conhecimento de engenharia, construindo a própria fábrica que produziria mais deles. Insane observava tudo se desenrolar em monitores de seu escritório temporário, completamente impressionado com a rapidez com que tudo estava crescendo. Um mês depois, eles tinham uma enorme instalação de 4.500 metros quadrados com aquelas paredes pretas e brancas características, erguendo-se do que antes era um terreno baldio. Alguns robôs começaram imediatamente a construir o laboratório dos sonhos de Aidan, enquanto o restante se reprogramou para montar linhas de produção e começou a fabricar unidades comerciais do Baymax. Toda a operação foi financiada pela enorme quantia arrecadada com as pré-vendas do filme Baymax e pelos lucros exorbitantes do negócio de chips para robôs de combate, que basicamente criou um novo esporte global. Mas Aidan já pensava muito mais longe. Seu próximo projeto, um dispositivo de transporte espacial, precisava de materiais tão raros e restritos que apenas uma pessoa poderia obtê-los sem levantar suspeitas. Ele enviou uma lista de compras para Tony. Alguns meses depois, o mundo ainda comentava a revelação bombástica de Tony. Eu sou o Homem de Ferro. Seus dias eram repletos de fãs adoradores e figuras suspeitas do governo. Certa tarde, ao sair de uma feira de tecnologia, ele encontrou seu carro bloqueado por uma mulher alta e loira, vestindo um terno impecável que gritava: "Assuntos do governo." Senhor Stark, disse ela com uma autoridade polida, mas inconfundível. O senhor foi intimado a comparecer perante o Comitê de Serviços Armados do Senado às 9 horas da manhã de amanhã. Ela entregou alguns papéis de aparência oficial a um confuso rap. E por favor, traga o senhor Parker com o senhor Aidan? Tony franziu a testa, examinando o documento. Por que você o quer? Ele foi visto com algum tipo de sistema de voo armado. Estávamos tentando localizá-lo, mas ele desapareceu em algum lugar do Pacífico há alguns dias. Esse garoto tem talento para desaparecer, murmurou Tony, pensando no Afeganistão e agora nisso. Quão longe fica Washington? Cerca de 300 quilômetros, senhor. Tony suspirou e entrou em seu carro esportivo. Diga a eles que estaremos lá. No dia seguinte, eles entraram na Câmara do Senado bem na hora em que as coisas estavam começando. A sala parecia ter sido projetada para fazer as pessoas se sentirem pequenas e intimidadas, toda em madeira escura e com rostos austeros.
Tony ignorou completamente os olhares dos membros da comissão e sentou-se casualmente, começando imediatamente a sussurrar piadas para Pepper. Senhor Stark, exclamou o senador Stern com o rosto vermelho. Senhor Stark, poderia por favor prestar atenção? Tony ergueu o olhar com a expressão de alguém que acabará de ser interrompido em algo muito mais interessante. Com licença, continuou Stern, tentando retomar o controle. Onde está o Sr. Parker? Por que você está me perguntando isso? Respondeu Tony, dando de ombros. Vocês dois são próximos. Somos amigos, claro, mas não tão próximos a ponto de eu arrastar uma criança para este grandioso e majestoso teatro, disse Tony, gesticulando zombeteiramente para a sala. A mensagem era cristalina. Você deveria ter vergonha de sequer cogitar envolver uma criança neste circo político. Vocês dois possuem armas perigosas, insistiu Stern. Não tenho, mentiu Tony com naturalidade. E uma criança ter uma? Ah, por favor, isso é ridículo. O Homem de Ferro é uma arma, declarou Stern, erguendo uma foto. E isto também. A imagem estava desfocada, mas mostrava claramente o rosto de Aidan rodeado por enormes asas mecânicas branco-prateadas, voando pelo céu noturno. Minha criação não é uma arma, rebateu Tony. Então, como exatamente o senhor descreveria isso? Perguntou o senador, inclinando-se para a frente de forma agressiva. Antes de responder a isso, disse Tony com um sorriso cada vez mais malicioso, devo mencionar algo. Aquelas asas mecânicas do garoto? Também foram inventadas por mim. Qual é a sua prova? Não preciso de provas, disse Tony simplesmente. São minhas. Eu decido o que são. Tudo bem, disse o senador, visivelmente frustrado. Então, o que são eles? Próteses de alta tecnologia, anunciou Tony com um toque teatral. Risos ecoaram pela sala. São armas, insistiu Stern, com uma expressão sombria, e essas armas devem ser entregues ao povo americano. De jeito nenhum, disse Tony firmemente. Eu sou o Homem de Ferro. A armadura e eu somos um pacote só. Entregar a armadura significa me entregar, o que é escravidão ou algo muito pior, dependendo dos seus planos. Então, definitivamente não. A audiência desandou rapidamente depois disso. Trouxeram Justin Hammer, que foi completamente humilhado quando Tony invadiu as telas e exibiu imagens constrangedoras de todas as armas de Hammer explodindo espetacularmente. O coronel Rodey testemunhou, mas suas palavras foram distorcidas pela comissão. No fim, Tony não só protegeu seus próprios interesses, como também conseguiu manter Aidan longe das mãos do governo. Enquanto isso, a milhares de quilômetros de distância, Aidan deslizava pelo misterioso mundo subaquático em seu traje de arcanjo, a 300 metros abaixo da superfície. O fundo do oceano parecia uma paisagem alienígena, e embora ele tivesse um medo estranho das profundezas escuras e opressivas, a vista dali de cima, com a luz do sol jorrando como pilares de catedral através da água azul, era absolutamente incrível. Basicamente, ele estava procurando um lugar para morar. Construir sua colmeia sob Nova York, em um mundo cheio de heróis e vilões capazes de arrasar quarteirões inteiros, parecia uma péssima ideia. Ele precisava de um lugar completamente isolado, uma base secreta em uma ilha. No compartimento de armazenamento de sua armadura, ele carregava metade do dispositivo de transporte espacial que havia construído usando a pesquisa de Callaghan. A aventura foi emocionante por cerca de uma semana. Depois, o tédio bateu forte. Se não fosse por Ruby, sua companheira de inteligência artificial, ele provavelmente teria enlouquecido completamente com o silêncio belo, porém solitário, do oceano. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ele pescou um peixe qualquer, cozinhou-o instantaneamente com seus repulsores de palma e comeu enquanto contemplava o horizonte infinito. Então ele viu um ponto escuro à distância. Ruby, disse ele com a voz transbordando de entusiasmo. Varredura completa em frente. Procure terra. Processando, respondeu a voz de Ruby em seu ouvido. Um instante depois, ilha detectada. Aproximadamente 230 mil quilômetros quadrados, 1.562 metros à frente. Exibindo imagem. Um mapa holográfico surgiu, mostrando um conjunto de ilhas ao redor de um enorme vulcão extinto. Todo o local era coberto por uma floresta exuberante e ancestral. O solo vulcânico seria incrivelmente fértil e rico em minerais. Era absolutamente perfeito. Depois de tanta procura, ele suspirou com um largo sorriso. Finalmente, ele sobrevoou a região selvagem e intocada. Ruby, examine toda a ilha. Procure por todas as formas de vida. Digitalizando. Ele fez um tour pelo que poderia ser seu novo lar. O vulcão central era imenso. Um belo lago se estendia a oeste. Cadeias de montanhas ondulavam a leste. A borda sul despencava em penhascos impressionantes. Vida detectada, relatou Ruby. Análise concluída. Nenhuma assinatura humana encontrada. Encontre para mim o melhor lugar para construir. O mapa 3D reapareceu com um marcador vermelho em uma área plana no noroeste, exatamente onde o lago encontrava as montanhas mais suaves. Localização registrada. Por favor, nomeie este território. Aidan olhou para o paraíso intocado que se tornaria o coração de seu império. Seus olhos brilhavam com sonhos e ambição. Ilha Pex, declarou ele. Ele pousou no local marcado e retirou a outra metade de seu dispositivo espacial. O objeto era feito de um metal de outro mundo que parecia se mover e fluir mesmo quando sólido. Ele colocou as duas partes no chão, e elas se encaixaram magneticamente, formando um grande círculo de 3 anéis que vibrava com uma energia profunda e ressonante. Chegou a hora de virar a chave.
O ar dentro dos anéis começou a cintilar como ondas de calor. Então, com um som como se a realidade estivesse se partindo, um portal estável e giratório de luz turquesa e violeta se abriu diante dele. Seu portal pessoal entre mundos estava oficialmente aberto para negócios. Capítulo 47. Com o transportador espacial ganhando vida na ilha Apex, um vórtice estável e cintilante de luz turquesa e violeta conectando seu santuário secreto ao mundo, Aidan iniciou a primeira fase da construção. Ele enviou o comando. Do outro lado do portal, no laboratório Tandar, no coração do deserto de Nova York, os robôs de construção adormecidos ganharam vida. Um a um, eles entraram na energia turbulenta. Sob o sol tropical brilhante da ilha Apex emergiram, seus chassis branco-prateados reluzindo. Eram funcionais, não elegantes, conjuntas reforçadas por sistemas hidráulicos robustos para suportar cargas e realizar escavações. Carregavam ferramentas e equipamentos avançados de mapeamento. Atrás deles vinham as minivans, atravessando o portal como se cruzassem uma ponte, seus compartimentos de carga repletos de materiais de construção e geradores de energia. Um exército silencioso e eficiente acabará de desembarcar no paraíso. Os robôs iniciaram imediatamente seu trabalho. Seus movimentos uma verdadeira coreografia de construção automatizada enquanto inspecionavam o terreno e começavam a erguer uma estrutura protetora ao redor da delicada nave espacial. Enquanto isso, Aidan liberou um enxame de drones semelhantes a libélulas, cujos sensores óticos iniciaram uma exploração completa de seu novo reino insular. Enquanto observava sua força de trabalho automatizada transformar a ilha, um pensamento familiar e sedutor invadiu sua mente. Ele poderia estar fazendo muito mais. A tecnologia ao seu alcance era uma mina de ouro. Os microbots, as flechas guiadas neuralmente, os clones do vírus T, o conhecimento para criar líquers, tiranos, até mesmo parasitas. Se ele entrasse no mercado de armas, o dinheiro não apenas fluiria, ele jorraria em suas contas em uma torrente capaz de alterar o mundo. Ele poderia lançar sua própria rede de satélites, construir frotas de submarinos, erguer uma verdadeira colmeia sob as ondas. Ele poderia se tornar o homem mais poderoso do planeta da noite para o dia. Mas ele afastou o pensamento. Tornar-se rei é convidar assassinos à sua porta, lembrou a si mesmo. Ele era poderoso, mas ainda não era invencível. Sua idade, sua imagem pública de gênio benevolente, esses eram seus escudos. O caminho do sobrevivente silencioso, a estratégia Go dos jogos que costumava jogar, era a escolha mais sábia. Ele construiria seu poder suavemente, por meio da medicina e da tecnologia que tanto amava, até se tornar grande demais, influente demais e amado demais para ser desafiado. Seu objetivo imediato continuava sendo o desenvolvimento da tecnologia médica Baymax. Primeiro, vender os robôs. Depois, com os lucros e a segurança que isso lhe traria, ele poderia voltar sua atenção para o aperfeiçoamento do vírus T, para desvendar os segredos da incrível tecnologia bioquímica que permeava o universo Marvel. Do soro do supersoldado do Capitão América às mutações genéticas do Homem-Aranha e do Duende Verde. Ele detinha a chave para tudo nos dados que havia adquirido, os genes originais de Alicia Marcos e as anotações de Zal sobre o projeto Alice. Mas esse era um projeto para outro dia. Ele deixou uma subotina de sua inteligência artificial, Ruby, encarregada da construção da ilha, vestiu seu traje de arcanjo e voou de volta para Nova York. O transportador espacial era estável para objetos, mas ele ainda não estava disposto a arriscar seu próprio corpo em um experimento de transporte humano. Na sua ausência, o mundo não parou. Outra grande notícia veio das indústrias Stark. Pepper Potts foi anunciada como a nova CEO. E no mundo dos esportes e da alta sociedade, todos os olhares se voltavam para Mônaco para o grande prêmio histórico que se aproximava. Era uma corrida brutal e emocionante, um espetáculo tipicamente americano de velocidade e perigo que atraía a elite global como mariposas à luz. Entre eles, é claro, estavam Justin Hammer e Tony Stark. Aidan estava em uma rocha vulcânica irregular no meio do Pacífico, trocando cuidadosamente o núcleo do reator Ark de sua armadura, quando a notícia de Mônaco chegou. Uma tela holográfica projetada em sua manopla mostrava a transmissão ao vivo. O rugido dos carros de Fórmula 1, os gritos da multidão e então, o caos. Um homem com roupas de trabalho improvisadas e grosseiras, empunhando 2 chicotes elétricos crepitantes, estava na pista, destruindo carros. O carro de corrida de Tony Stark foi partido ao meio. Stark e seu talento para o drama, pensou Aidan, revirando os olhos. Ele atrai problemas como um imã. Ele observou um Rolls-Royce, dirigido por Happy Hogan, avançar bravamente pela pista. Uma elegante mala vermelha foi atirada para Tony. Ela se desdobrou ao seu redor, um enxame de insetos, metálicos se transformando na armadura mala Mark V. Após uma breve porém intensa luta, o Whiplash foi derrotado. Ruby, disse Aidan, fechando o feed de notícias. Qual é a minha previsão de chegada em Nova York? Na velocidade de cruzeiro atual, 69 horas, senhor. Está tudo bem, disse ele, despreocupado. Não deve ser tarde demais para nada importante. Ele terminou de substituir o núcleo de energia e continuou sua jornada pelo mar. 3 dias depois, ele entrou na sede temporária da Baymax Medical. Insane o cumprimentou, parecendo ao mesmo tempo exausto e eufórico. Tony tem sido generoso, disse Insane, apontando para uma pilha de manifestos de carga. Ele tem enviado materiais, plantas, até doações em dinheiro como agradecimento pelo resgate. Eu, é claro, tenho recusado tudo educadamente. Precisamos manter nossa independência.
Bom, Aidan assentiu. Como está a produção? O primeiro lote está completo, disse Insem com orgulho. Realizamos os diagnósticos e estamos nos preparando para entregá-los aos clientes que estão no topo da lista de pré-encomendas. Assim que eles pagarem o saldo final, teremos outra grande entrada de capital. Ele fez uma pausa. O modelo atual é caro, no entanto. Ainda não é acessível para pessoas comuns. Essa é a próxima fase, explicou Aidan. Assim que estivermos estáveis, lançaremos modelos em diferentes níveis. Um Bimax Lite com uma inteligência artificial menos avançada e materiais mais convencionais. Algo que o público realmente possa comprar. Ele caminhou até um terminal. Mas por enquanto preciso programar os chips principais para a próxima produção. Ele passou o resto do dia escrevendo código e depois entregou os programas complexos para Ruby. Se não fosse por ela, pensou ele, não sei como eu conseguiria. Toda a sua empresa, uma organização global em formação, era efetivamente administrada por 3 pessoas. Ele próprio, o visionário, e Insem, o rosto humano, e Ruby, a mente incansável e logística. As primeiras entregas das unidades Bimax geraram mais um alvoroço na mídia. Clientes que esperavam aguardar um ano receberam seus produtos finalizados em questão de meses. Eles ficaram chocados, entusiasmados e postaram vídeos. Mas um vídeo, em particular, viralizou. Era uma gravação tremida de celular. Um pequeno Peter Parker, um pouco nervoso, caminhava para a escola. Seguindo fielmente ao seu lado estava Bimax, em tamanho real, carregando sua mochila. Um valentão conhecido da escola começou a se aproximar de Peter. Bimax simplesmente virou a cabeça, inclinou-a e disse com sua voz suave: meus exames indicam que seus níveis de cortisol estão elevados. Isso sugere intenções agressivas. Recomendo um abraço para acalmá-lo. O valentão congelou, completamente perplexo, e então recuou. O vídeo terminou com Bimax entregando a mochila de Peter no portão da escola. Era fofo, era protetor e era a melhor propaganda do mundo. Capítulo 48. O lançamento do robô médico Bimax representou uma mudança cultural. Nas semanas seguintes, a visão dos gentis gigantes brancos tornou-se uma parte comum e querida da vida nova-iorquina. Posteres do Bimax adornavam arranha-céus, seu rosto simples e carinhoso observando a cidade movimentada. Na Times Square, enormes outdoors digitais exibiam comerciais mostrando-o ajudando idosos, brincando com crianças e acalmando situações tensas com calma. Vídeos viralizavam diariamente. Uma unidade Bimax esperando pacientemente que patinhos atravessassem a rua. Outra usando seu próprio corpo para proteger uma criança de uma chuva repentina. A Stark Industries e a Bimax Medical foram elogiadas por sua parceria, inaugurando o que a mídia chamou de a nova era da tecnologia compassiva. Então veio a outra face da moeda. Justin Hammer, consumido pela inveja e ambição, lançou sua própria campanha de marketing massiva. Seus anúncios eram a antítese dos de Bimax, puro fogo, fúria e poderio militar. O Homem de Ferro não é o único rosnou narrador de voz grave sobre imagens de drones elegantes em tom de metal. A Hammer Industries, em parceria com as Forças Armadas dos Estados Unidos, tem o orgulho de apresentar o futuro da defesa americana. Testemunha o surgimento do exército de robôs de aço na Stark Expo. A cidade, já fervilhando de fervor tecnológico, ficou ainda mais eletrizante com a expectativa. Na Ilha Pex, porém, reinava apenas a paz. Aidan finalmente havia transferido todos os protocolos de construção para sua inteligência artificial Ruby. Com um fluxo constante de materiais chegando pelo portal, a expansão de sua base e da fábrica do Bimax agora era um processo automatizado e autossustentável. Pela primeira vez em muito tempo ele podia descansar. Ele estava sentado em um pequeno monte gramado com vista para o Pacífico, o céu estrelado formando um dossel brilhante e imaculado sobre ele. Quando decidiu ligar para saber como ela estava, descou o número da tia Mai. O som que atendeu não foi sua voz familiar, mas uma cacofonia de multidões vibrando e música alta e bombástica. Aidan? Querido, mal consigo te ouvir. A voz de Mai gritou por cima do barulho. Onde você está? Perguntou ele, com uma crescente sensação de confusão. Estamos no centro esportivo, na Stark Expo. A Hammer Industries está realizando aquela exposição de robôs de aço, e Peter está implorando para vir a semana toda. Aidan ficou gelado. A Expo, Hammer, Vanco. As peças se encaixaram em sua mente com uma velocidade assustadora. Era o filme. Estava acontecendo agora. Mai, escute com muita atenção, disse ele, sua voz abandonando o tom relaxado e assumindo uma postura firme e urgente. Leve Peter e saia daí. Não espere, não faça perguntas. Saia do prédio agora mesmo. Vai haver. Suas palavras foram interrompidas pelo som de gritos de pânico e pelo estrondo profundo e percussivo de uma explosão através do alto-falante do telefone. Mai? Tia Mai. Ele a chamou 2 vezes, mas só obteve resposta estática. A linha estava muda. Ruby, ele rugiu, já de pé, com os microbots de seu traje de arcanjo flutuando sobre ele. Invada o mainframe da Hammer Industries. Agora. Assuma o controle de todos os drones ativos. Estou a caminho. Invadindo, respondeu a voz calma da inteligência artificial em seu ouvido enquanto ele disparava em direção ao céu noturno. A Stark Expo era um turbilhão de caos. A multidão, que momentos antes vibrava de alegria, agora era uma turba em pânico, correndo em direção às saídas. No palco, os drones Hammer haviam se descontrolado. Suas estruturas cromadas e polidas giraram. Seus sistemas de armas foram ativados e eles começaram a disparar indiscriminadamente.
No céu, vários drones voadores, deixando rastros de fumaça branca, travavam um combate aéreo com o Homem de Ferro. Mas, enquanto o traje de Aidan cruzava o Atlântico, seus sensores captaram algo inesperado no solo. Algumas figuras brancas familiares se moviam em meio à multidão em pânico. As unidades Baymax que ele enviará para uma manifestação pacífica ativaram seus próprios protocolos de combate. Armaduras de fibra de carbono vermelha envolviam seus corpos infláveis enquanto criavam campos de força para proteger os civis em fuga. Outros já realizavam triagem no campo de batalha, seus programas médicos adaptados para a zona de desastre, tratando os feridos com calma em meio ao caos. Era sua filosofia em ação. Ruby, reporte-se, ordenou Aidan, rompendo a barreira do som. O mainframe da Hammer Industries foi invadido, respondeu a inteligência artificial. Estou lutando para retomar o controle. O software de contra-intrusão do inimigo é formidável. O progresso está em 23%. Numa sala de controle escura, longe da Expo, Ivan Vanko observava seu próprio código sendo sistematicamente desmantelado por uma entidade digital desconhecida e incrivelmente elegante. Ele tentou resistir, mas para cada firewall que erguia, o fantasma em sua máquina encontrava 3 maneiras de contorná-lo. Percebendo que estava perdendo a guerra cibernética, tomou uma decisão. Com um rosnado, ativou sua própria armadura Whiplash, muito mais poderosa, e partiu para a batalha. Aidan chegou à Expo, um borrão negro no céu noturno. Imediatamente procurou sua família na multidão. Encontrou-os. E viu um drone Hammer com sua minigun girando, apontando para um garotinho que usava um capacete de brinquedo do Homem de Ferro. Peter. Com uma onda de poder, Aidan mergulhou, um anjo da morte silencioso. Ele passou voando pelo drone, e uma de suas flechas de plasma disparou, decepando sua cabeça. Ele agarrou Peter, tirando-o da debandada. Sou eu, Peter! Gritou ele no ouvido do menino por cima do rugido do caos. Peter, que vinha se debatendo, imediatamente ficou imóvel. Nesse instante, uma chamada chegou pelo seu link de comunicação privado. Aidan, você chegou bem na hora. A voz surpresa de Tony falhou. Os robôs terrestres são seus. Eu fico com o céu. Estou hackeando eles, respondeu Aidan, colocando Peter ao lado de uma tia mais desesperada. Só mais um pouquinho. Meu Deus, Peter! Ela exclamou, abraçando o filho com força. Aidan voltou sua atenção para a batalha. Os drones ainda disparavam, mas seus movimentos estavam se tornando mais erráticos. Progresso de 100%, relatou Ruby. O controle total foi adquirido. Ótimo, disse Aidan. Procurem uma área aberta e desabitada. O parque perto do rio. Enviem todos os drones para lá e iniciem seus programas de autodestruição, exceto qualquer traje espacial com um piloto humano dentro. Reconhecido. Em todo o campo de batalha, todos os drones Hammer interromperam subitamente seus ataques. Viraram-se em uníssono e voaram para longe, numa retirada silenciosa e ordenada. No céu, Rodei em sua armadura máquina de combate pairava confuso. Tony, o que está acontecendo? Esse é o nosso filho, respondeu Tony. Naquele instante, Vanko, em sua formidável armadura chicote negro, aterrissou com um estrondo diante de Tony. Ele enfrentou o Homem de Ferro e o máquina de combate em uma brutal batalha corpo a corpo. Seus chicotes de energia otimizados crepitaram, não apenas cortando suas armaduras, mas também interrompendo seus circuitos de indução. Ele aprisionou os dois heróis, e as poderosas correntes elétricas causaram um curto-circuito em seus sistemas. Eles estavam indefesos. Ele puxou Tony, que estava paralisado, para sua frente, fazendo com que a viseira do capacete se retraísse. Você perdeu, disse Vanko com um sorriso debochado, erguendo um chicote para o golpe fatal. Tony, com a armadura destruída, só conseguiu encarar. Mas com seu último suspiro de força de vontade, sussurrou uma única palavra em seu comunicador. Seguro. Não, disse a voz de Tony, embora seus lábios não se movessem. Você perdeu. De um compartimento secreto na manopla de Tony, uma única flecha elegante, prateada e preta disparou. As pupilas de Vanko refletiram a ponta de plasma azul brilhante por uma fração de segundo antes que ela perfurasse sua testa. Não houve explosão. Apenas um baque silencioso e final. A luz nos olhos de Vanko se apagou e sua enorme armadura caiu no chão. Tony empurrou a máquina morta para longe de si, tirando o próprio capacete danificado. Aquilo, disse ele, ofegante, olhando para a pequena flecha que acabará de salvá-lo, é realmente útil. Ao longe, uma série de explosões massivas iluminou o céu sobre o rio, um magnífico espetáculo de fogos de artifício com drones autodestrutivos. A batalha havia terminado. Parece que você não precisava da minha ajuda, afinal, disse Rodey, pousando ao lado dele e encarando o pequeno buraco perfeito no capacete de Vanko. Capítulo 49. O recinto da Stark Expo era um cenário de destroços e luzes de emergência piscando. O ar, denso com o cheiro de ozônio e metal queimado, era pontuado pelas vozes calmas e reconfortantes das unidades Baymax enquanto prestavam os primeiros socorros aos feridos. Em meio ao caos, 3 figuras em armadura de combate permaneciam erguidas. Um triângulo isósceles observou Aidan, olhando para o novo reator brilhante no peito de Tony. Você encontrou um novo elemento para substituir o paládio. Genial! É bem, vasculhar as pesquisas antigas do meu pai teve suas vantagens, admitiu Tony, sentindo-se mais vivo do que nunca graças à energia limpa do novo elemento. Uma nova vida, um novo coração. Parabéns, disse Aidan. Embora o resto de vocês esteja com uma aparência horrível. Ele apontou para a armadura vermelha e dourada, esfarrapada e chamuscada.
Essa é a estética do herói, disse Tony com um sorriso tranquilo. Você deveria experimentar algum dia. Tem uma vaga na equipe para você. Não, obrigado, recusou Aidan categoricamente. Estou muito ocupado com o meu trabalho. Sua equipe combate incêndios, Tony, pensou ele. Eu construo o corpo de bombeiros. Ele preferia usar sua tecnologia para resgates em massa, não para combate pessoal. Você quer dizer que está muito ocupado namorando? Provocou Tony. Estou vestindo uma armadura de batalha avançada branco-prateada, e à plena madrugada reclamou Rodei, que estava ao lado dele em seu próprio traje cinza do máquina de combate. Me sinto como o terceiro elemento no encontro mais estranho da história. Pensei que você tivesse voltado para relatar a situação. Tony olhou para ele, surpreso. A propósito, disse Aidan de repente, ignorando-os e tirando uma caneta e um guardanapo amassado de um compartimento de armazenamento. Meu irmão é um grande fã de vocês. Posso ter um autógrafo? Tony olhou fixamente para os itens oferecidos. Onde você conseguiu isso? Simplesmente os peguei do chão. Sabe, disse Tony, pegando a caneta e considerando seriamente o guardanapo. Se você realmente quer impressioná-lo, deveria preparar algo com um pouco mais de cuidado. Isso aqui pode acabar sendo jogado fora. Então, ele assinou com um gesto dramático. Estou contando com isso, disse Aidan, pegando o autógrafo e guardando no bolso com uma expressão de desgosto. Nesse instante, um elegante carro esportivo preto parou. Uma mulher vestida com um macacão preto justo, Natasha Romanoff, saiu do banco do motorista, seus movimentos silenciosos e predatórios. Stark, disse ela com voz cortante. Quem acabou de comprometer a rede de drones Hammer? Eles invadiram a Hammer Industries, lutaram até chegar ao computador central, apenas para descobrir que Vanco havia desaparecido e que todo o sistema operacional dos drones havia sido habilmente desmontado e apagado. Eles fugiram em vão. Esse seria eu, disse Aidan, acenando casualmente para a mulher. Seus olhos penetrantes e analíticos fixaram-se nele. Você se infiltrou nas indústrias Hammer enquanto tudo isso acontecia? Perguntou ela com um tom de incredulidade na voz. Não, respondeu Aidan com um sorriso desarmante. Eu os hackeei remotamente do Oceano Pacífico. Enquanto houver sinal de comunicação, há um jeito de entrar. Não é tão complicado. Ele não mencionou Ruby. A postura profissional de Natasha não se abalou, mas sua mente estava a mil. Aquela criança representava uma ameaça à segurança em escala global. Antes que pudesse insistir no assunto, Pepper Potts chegou correndo para o lado de Tony. Considerando que minha família provavelmente está morrendo de preocupação, disse Aidan, vendo o reencontro emocionante começar, eu vou indo. Ele se virou, suas asas de arcanjo se abriram, e com um impulso poderoso, voou para a noite. Rodei e Natasha partiram logo depois, deixando Tony e Pepper sozinhos em meio aos destroços. No dia seguinte, a cidade foi novamente tomada pelas notícias sobre Aidan Parker. Enquanto as armas da Hammer Industries eram agora vistas como um fracasso catastrófico, os robôs Baymax que apareceram em cena foram aclamados como heróis. Jornais e revistas que haviam preparado artigos elogiando os drones da Hammer rapidamente mudaram as manchetes, substituindo-as por histórias sobre os gentis robôs brancos que salvaram tantas vidas. Por um tempo, Baymax se tornou o mascote oficial de Nova York, um socorrista fofinho. Quem não gostaria de um robô que pudesse cuidar dos seus filhos, protegê-lo de perigos e fazer um exame de saúde? O único problema era o preço. Ao ver o suspiro de admiração do público, a Baymax Medical Technology divulgou um novo comunicado, anunciando planos para desenvolver um modelo mais acessível, o Baymax Lite, com preço similar ao de um carro de passeio. Eles também deixaram claro, as unidades blindadas Batax de batalha, vistas na Expo, não estavam à venda e seriam usadas apenas por suas próprias equipes privadas de defesa e resgate. Enquanto isso, Aidan voltou para casa. Ele suportou a admiração entusiasmada de Peter por Tony Stark por um único dia antes de se retirar para seu laboratório, balançando a cabeça. Longe dos olhos, longe do coração. Ele imediatamente começou a trabalhar na melhoria dos sistemas de energia de sua própria armadura, usando os dados sobre o novo elemento que Tony lhe havia dado para criar um reator arc menor e mais eficiente para sua armadura. Uma semana depois, ele estava pronto para testar seu novo traje biológico. Na câmara principal de testes do laboratório Tandar, ele estava de pé trajando a nova armadura. Não era de metal, mas sim uma carapaça viva, quitinosa de cor azul safira, com listras vermelhas bioluminescentes que pulsavam com uma fraca luz interna. Ruby, sua voz veio de dentro da armadura. Acione o alvo de detecção de força. Um alvo grande, semelhante a um tambor, surgiu do chão. Aidan ajustou sua postura, flexionou os músculos e desferiu um único soco poderoso. Crack! O alvo visivelmente se deformou, uma profunda marca aparecendo em sua superfície metálica enquanto uma forte rajada de ar se espalhava com o impacto. Na parede à frente, um número digital piscava freneticamente, parando finalmente em 1780 kg, a força de um urso pardo adulto. Este traje, ainda feito com as células clonadas de Alice, era significativamente mais forte. Uma chamada está entrando, a voz de Ruby interrompeu sua análise. O contato é Tony Stark. Devo transferir a ligação? Vamos testá-lo, disse Aidan, interrompendo os testes. Ei, Aidan, a voz de Tony soou pelo comunicador. Alguém quer falar com você. Você está disponível? Quem? Bem, a voz de Tony hesitou. Uma nova voz, grave e autoritária, interrompeu. Senhor Parker, somos a Divisão Estratégica de Intervenção, Fiscalização e Logística Nacional.
O homem disse o nome completo de uma só vez. Aidan ficou atônito e em silêncio por um momento. Shield. Eu sou o diretor desta organização, continuou a voz. Estamos observando você há muito tempo. De certa forma, estamos protegendo você. Me protegendo? Aidan pensou. Ou me vigiando? Acho que sei quem você é, disse ele finalmente. Chegarei em breve. Não precisa, respondeu a voz. Já estamos esperando por você lá fora. Aidan deu de ombros, um pouco irritado por não poder voar. Ele dissolveu o traje biológico em um pequeno padrão no dorso da mão e saiu do laboratório. Um elegante sedã preto, de uso governamental, o aguardava. Ele abriu a porta do passageiro e entrou. Ei tio, você veio me buscar. Disse ele alegremente ao motorista. O agente assentiu solenemente. Coloque o cinto de segurança, disse ele, com a voz monótona, enquanto ligava o carro. Já coloquei, respondeu Aidan. A propósito, você é agente? Tem um bom plano odontológico? Já precisou se vestir de mulher para alguma missão? Ele se deu ao trabalho de fazer todo tipo de pergunta, mas a outra pessoa continuava sem dar atenção, apenas as sobrancelhas franzidas revelavam a impetuosidade que sentia. Para onde você está me levando? Aidan finalmente perguntou, percebendo que o carro havia saído do centro da cidade sem que ele percebesse e chegado a um subúrbio remoto. Ele sentiu que algo estava errado. Ei, o Fury está do meu lado? Aidan pegou o telefone e descou. Antes que pudesse terminar de falar, o dispositivo de previsão do chip de batalha de seu traje soou um alarme repentinamente. O agente ao seu lado já estava sacando uma pistola. Droga, pensou Aidan. É verdade que a Shield é um ninho de cobras. Diante do ataque repentino, um líquido azul jorrou do padrão com o logotipo da Umbrella em sua palma e rapidamente atingiu seu pulso. O pulso do agente, que segurava a pistola, foi torcido com um estalo repugnante. Mas ele apenas gritou de dor, depois, com um movimento furioso, arrancou o volante da coluna de direção com a outra mão e o atirou contra o rosto de Aidan. Capítulo 50. O biotraje, equipado com sua própria inteligência artificial de combate preditiva, já havia antecipado o ataque desesperado do agente. Quando o homem girou o pesado volante, a mão blindada de Aidan se ergueu, aparando com o estrondo seco de metal contra metal. Ele nem sequer hesitou. Com a outra mão, desferiu um único soco preciso. A força do golpe estilhaçou o vidro da porta do passageiro e jogou a cabeça do agente contra a moldura da porta do carro com um estalo horrível. O agente ficou mole, inconsciente. O sedã desgovernado guinou violentamente antes de se chocar contra um grande carvalho com um último e estrondo de metal retorcido. Aidan saiu do carro destruído, o traje biológico se afastando de seu rosto. Ele olhou para o agente inconsciente e calmamente pegou o celular. Também retirou um pequeno dispositivo prateado do cinto, um conjunto de microfilamentos que ele delicadamente inseriu na têmpora do agente, interagindo diretamente com suas vias neurais. Diretor Fury, a voz de Aidan era fria e profissional. Parece que o senhor terá que providenciar o funeral de um de seus subordinados. O que aconteceu? A voz de Fury trovejou pelo telefone, aguda e exigente. Seu motorista fez um desvio panorâmico. Quando tentei ligar para você, ele sacou uma pistola, explicou Aidan calmamente, com os olhos fechados enquanto uma enxurrada de lembranças inundava sua consciência. Se não fossem minhas conversas anteriores com Tony, eu teria pensado que você estava tentando me matar. As lembranças eram brutais e eficientes. Meu nome é Kelvin Deren. A primeira coisa de que me lembro é o rosto do velho. Ele me ensinou assassinato, coleta de informações, envenenamento, camuflagem. Ele me ensinou sobre a glória da Hydra. A Hydra é grandiosa. Corte uma cabeça e duas outras tomarão o seu lugar. Minha missão hoje era recuperar o ativo, o jovem gênio, e entregá-lo à base socoviana. De volta aos braços da Hydra. Vida longa à Hydra. Então, uma última imagem fugaz cruzou o fluxo de dados. Uma fortaleza escura, europeia, e dois adolescentes em uma cela. Uma garota de cabelos escuros com as mãos crepitando com uma energia vermelha impossível, e um garoto que se movia como um borrão prateado. Os gêmeos. Aidan recuperou o dispositivo de memória assim que o agente parou de respirar. Seu soco, que tinha a intenção de incapacitá-lo, fora fatal. Parece que me deparei com algo incrível, murmurou. Considerou ir pessoalmente à base da Hydra, mas era arriscado demais. Daria a localização a Fury e deixaria a Shield lidar com sua própria corrupção. Por hora manteve-se afastado do corpo, saltou sem esforço para uma árvore próxima e esperou. No escritório de Tony Stark, Fury ouviu o relatório com o rosto sombrio como uma nuvem de tempestade. Parece que você tem ratos em casa, Nick, disse Tony, com um sorriso zombeteiro no rosto enquanto se recostava na cadeira. Ele não estava mais preocupado com a segurança de Aidan, o garoto era claramente mais do que capaz de se virar sozinho. Fury o ignorou com a mente a mil, encerrou a ligação com Aidan e discou imediatamente outro número. Coulson, onde você está? Perguntou com a voz num rosnado baixo. Estou nos arredores da cidade, senhor, a caminho do encontro no México. Qual a situação? Respondeu Coulson com sua voz calma e profissional. Mudança de planos. Dirija-se aos subúrbios do Sudeste. O agente Kelvin mudou de lado e está neutralizado. Preciso que você pegue um pacote. Entendido, senhor. E Phil, acrescentou Fury com a voz embargada. O pacote é Aidan Parker. Veja se consegue recrutá-lo. Status de reserva. Quero ele no nosso radar, oficialmente. Houve uma pequena pausa. Uma criança, senhor? Isso seria sensato? Natasha está ocupada, Barton está em missão. Você é meu braço direito, Phil, disse Fury.
e tenho a sensação de que essa criança é mais do que você ou eu podemos lidar. Simplesmente pegue-o. Sim, senhor. Aidan estava em cima do tronco da árvore, seus olhos percorrendo a estrada silenciosa. Logo, um sedã preto diferente e discreto parou. Um homem de meia-idade, com uma entrada de cabelo alta e um semblante calmo, saiu do carro. Coulson. Ele viu os destroços, depois o corpo, sem demonstrar qualquer emoção no rosto. Examinou a área com o olhar, a mão próxima ao coldre da pistola. Você está me procurando? A voz de Aidan veio de cima. Coulson deu um passo para trás com firmeza, a pistola agora em punho, apontada certeiramente para o garoto sentado no galho da árvore. Você não veio aqui para me matar também, veio? Perguntou Aidan com uma sobrancelha arqueada. Não, Sr. Parker. Vim buscá-lo, disse Coulson, abaixando a arma após identificar o alvo. Como você chegou aí em cima? Aidan saltou, aterrissando levemente no chão. Vista melhor. Coulson guardou a arma e estendeu a mão. Phil Coulson, agente da Divisão Estratégica de Intervenção, Execução e Logística da Segurança Interna. Aidan Parker, respondeu ele, apertando sua mão, seus olhos inconscientemente se voltando para a linha do cabelo de Coulson. O restante da nossa conversa será em nome do diretor. Por favor, aceite os nossos termos. E se eu não fizer? Perguntou Aidan, curioso. Então estou autorizado a usar um rifle tranquilizante e amarrá-lo, e você acordará no México com uma terrível dor de cabeça, disse Coulson, com uma expressão completamente plácida. A absorção de impacto no meu porta-malas não é muito boa. Aidan olhou para o agente da Hydra morto no chão. Você é melhor do que ele era? Eu o convidaria cordialmente a sentar-se no banco do passageiro, respondeu Coulson em voz baixa. Afinal, ele ainda estava lidando com uma criança menor de idade. Tolerância era necessária. Aidan entrou no carro com um sorriso de satisfação. Enquanto Coulson tirava fotos da cena para a equipe de limpeza, Aidan olhou para o corpo. Você não vai lidar com isso? Tenho uma missão a cumprir. Outra pessoa se encarregará disso, disse Coulson, entrando no banco do motorista. Você não vai me levar na sua missão, vai? Perguntou Aidan surpreso. Sim, respondeu Coulson simplesmente, entrando na estrada. O diretor me passou seu caso. Você vem comigo. Seu diretor realmente sabe como economizar em despesas de viagem, murmurou Aidan. Há um arquivo no porta-luvas, disse Coulson, ignorando a reclamação. Você deveria dar uma olhada. Acho que primeiro devemos falar sobre como acabei de ser atacado por um dos seus espiões, respondeu Aidan. Peço desculpas, disse Coulson sinceramente. Não tínhamos conhecimento da verdadeira lealdade do agente Deren. Sinto que para me proteger, disse Aidan, com um tom subitamente muito sério, talvez precise de um metal mais resistente. O que você quer? Perguntou Coulson com a curiosidade aguçada. Adamantium. Coulson ficou visivelmente surpreso. Como você sabe disso? Então ele percebeu. Logan Ovlet. Sim. Você consegue me arranjar o suficiente para um terno? Encaminharei seu pedido ao diretor Fury, disse Coulson, sem se comprometer. Agora, acho que você deveria dar uma olhada no formulário de avaliação que preparei para você. Aidan abriu o porta-luvas e tirou uma pasta. Análise de caráter, leu em voz alta. O sujeito exibe uma personalidade dominadora e um forte senso de territorialidade. Ele olhou para Coulson. Este é o seu relatório sobre mim? Enviado pelo diretor Fury, disse Coulson, dando de ombros. Aidan continuou. Ama a paz, ama sua família, ama ajudar os outros. Ele bufou. Mas é muito jovem, psicologicamente maturo e perigosamente ingênuo. Precisa de orientação focada. Ele largou o jornal e encarou Coulson. Ser jovem é normal, disse Coulson, compreensivo. Aidan virou a página. Avaliação de recrutamento da iniciativa Vingadores, disse ele, chocado. Vocês querem me transformar em um super-herói? É apenas uma avaliação, explicou Coulson. E você não receberá a filiação completa até que tenhamos um agente que possa supervisioná-lo adequadamente. Quando foi que você começou a me dar atenção? Perguntou Aidan, guardando o arquivo. A expressão de Coulson tornou-se séria. Estamos de olho em você desde que se mudou para a casa dos Parkers, disse ele. Os pais de Peter, Richard e Mary Parker eram cientistas da SHIELD. Eles morreram em um acidente de avião depois que suas pesquisas vazaram. Temos protegido Peter desde então para garantir que ninguém pudesse perseguir o filho deles. Foi aí que descobrimos você. Alguém especial. Aidan permaneceu em silêncio, atordoado. Então, nunca foi coincidência. A SHIELD esteve no meu radar desde o início. Tivemos sorte de não encontrar mais traidores, disse ele finalmente, com a voz carregada de sarcasmo. Coulson teve a elegância de parecer desconfortável. Como eu estava dizendo, continuou ele, depois que você construiu seu primeiro robô de combate, intensificamos nossa vigilância. Sua tecnologia representa mais do que apenas um esporte de luta. Tivemos que interceptar vários planos contra você, orquestrados por organizações criminosas em Hell's Kitchen e até mesmo por algumas facções mutantes mal intencionadas. Estivemos protegendo você, Aidan. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.